Boa tarde a todos, amigos e amigas queridos, amigos de Joana de Ângeles. Mais um sábado para darmos início ao nosso estudo. Hoje nós vamos falar do capítulo 4, Fatores de Desintegração da Personalidade, subtítulo Autocompaixão. Primeiro vamos ler uma página de Vida Feliz. E a Joana nos manda um recado. Não obstante o relacionamento afetivo e social que mantens, os testemunhos que te dimensionarão em outra posição fazem-se sempre sem condições de surpresa, colhendo as pessoas a sós. Os afetos, os amigos, os companheiros poderão partilhar-te as dores, porém a tua será sempre uma cruz pessoal. Nem poderia ser diferente. Ao amparo da justiça divina, cada homem resgata de acordo com a dívida e cresce conforme a circunstância em que delinquiu. Equipa-te de paz e fé, preparando-te para a ascensão que se te impõe, inevitável. Uma lição pequena, mas imenso conhecimento, imensa sabedoria da nossa Joaninha. Poderemos ser amigos, não é? Para nos partilhar as dores, nos ajudar a caminhar um pouco com a cruz, mas a luta será sempre uma cruz pessoal. Ninguém pode levá-la por nós. E assim, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Francisco de Assis, a nossa querida Joana, pedimos nesse momento a assistência amorosa da falange de Joana e de todos os amigos que estão sempre ao lado de cada um de nós. Abençoa a nossa reunião da tarde de hoje, Senhor, que possamos levar a mensagem de Joana com fidelidade e assim possamos, Senhor, levar aos corações amorosos a lição que Joana nos traz de todo o seu coração. Que a paz do Senhor esteja com todos nós, agora e sempre. Graças a Deus. Bem, hoje nós vamos falar desse capítulo, iniciarmos, e esse capítulo ele é relativamente pequeno, porque nós vamos poder falar de queixas e comportamentos exóticos na próxima semana e encerrarmos o capítulo 4 para entrarmos no capítulo 5. Mas a autocompaixão, ela nos traz assim uma reflexão muito interessante de Joana de Ângeles. Quando começa a falar que psicologicamente o homem que cultiva a autopiedade, ele desenvolve tormentos desnecessários que o deprimem na razão direta em que a ele se entregam. Que tormentos desnecessários que nós desenvolvemos quando cultivamos a autopiedade, que nos deprime na razão direta em que a ele se entrega. Todos os conflitos humanos pelos quais passamos e muitas das vezes ficamos naquele lugar de autopiedade, de coitadinho de mim, por que comigo?
Então, esses tormentos são piores, muitas vezes, que os conflitos que nós estamos enfrentando. E são, como ela diz aqui, desnecessários. Por quê? Ela diz que reflexões sobre dificuldades pessoais constituem fenômeno auxiliar para ações dignificadoras, facultando a identificação dos recursos disponíveis, bem como a avaliação das atitudes que redundaram em insucesso ou desequilíbrio, a fim de evitá-las no futuro ou corrigi-las quanto antes. Aqui a Joana é muito clara que, falando dessas dificuldades, de tudo isso que nós estamos passando nesse momento, e às vezes eu realmente insisto em lembrarmos desse momento de crise mundial que nós estamos vivendo, essas dificuldades, tanto pessoais como sociais, elas facultam a todos nós, nos auxiliam para ações dignificadoras, sim, porque se eu estou passando por uma dificuldade, uma coisa muito difícil, uma dificuldade que eu acho que não é, que eu não conseguirei transpor, isso tem que me fazer refletir sobre identificar em mim os recursos, que eu sempre digo, os recursos internos que todos nós temos para avaliar as nossas atitudes e nos colocar em ação para melhorar tudo isso. E esse insucesso ou desequilíbrio nosso faz parte também do nosso processo de evolução. Ela diz que toda aprendizagem assenta-se nos critérios do erro e do acerto. Não é assim que faz o cientista no laboratório? Quantas experiências deram errado até chegar ao final com sucesso, selecionando as experiências consideradas saudáveis, benéficas, que se fixam pela natural repetição. O que quer dizer isso? Quando nós repetimos essas experiências saudáveis e benéficas em nossa vida, essa aprendizagem se torna real e nós começamos a agir de forma diferente, porque aprendemos. Como eu falo, e como os estudiosos falam, e a gente tem lido, estudado muito sobre isso, tomar consciência é o primeiro passo. A modificação é que vem aos poucos. A modificação, às vezes, leva anos, alguns séculos até, mas a tomada de consciência é o primeiro degrau que nós temos para refletir sobre trabalhar o nosso autoconhecimento. Ainda mais quando ela diz que, desse modo, os insucessos são patamares que propiciam avanços para que se alcance degraus mais elevados. Às vezes existem pessoas, eu até olhando grosso modo, entendo, quando dizem, mas nossa, só com insucesso, só com conflito, só com tormentos é que nós vamos alcançar degraus mais elevados. Mas a gente já falou um tempo atrás que esculpirem em nós o anjo que vive lá dentro, ainda adormecido, é o buril, né? Que vai lapidando a pedra dura que nós somos ainda, mármore duro, para que alcancemos os degraus mais elevados. O que é esse buril? O que é essa lapidação que tanto nos faz sofrer e dói? É a falta do nosso autoconhecimento, que redundam sempre
quando nós não nos conhecemos, os insucessos, os conflitos, as aflições. Isso faz com que nós avancemos. Mas como eu vou avançar na dor? Porque ninguém quer sofrer. Esse é o bem da verdade. E nós não nascemos para viver sofrendo num vale de lágrimas. Então, se eu quero ser feliz, é uma decisão que eu tenho que tomar, mudando o meu comportamento nesse momento. Então, quando o indivíduo elege a posição de vítima da vida, quando ele assume a lamentável condição de infelicidade, ele vai ao encontro de perturbações emocionais graves, logo derrapando em psicopatologias devastadoras. Quer dizer, em doenças, em sintomas, nos transtornos mentais. Então, de novo, a escolha, quando ela diz o quê? Quando o indivíduo elege a posição de vítima da vida. E se eu me conheço, se eu trabalho meu autoconhecimento, eu vou entender que me reconhecer como eu sou dói pra caramba, dói muito. A gente fica se sentindo realmente a poeira do mosquito. Então, nós elegemos a posição de vítima. E assumimos com isso uma condição lamentável de infelicidade, quando podemos fazer o contrário. Olhar de frente, que está nos conflitando, a nossa dificuldade, e procurar melhorar, procurar mudar. Porque chega um ponto que eu fico pensando, e às vezes eu falo isso para o cliente, ou para um amigo, para mim mesmo, quando você vem se vitimizando e nada consegue, só dor e sofrimento. Então, quando você pensar assim, bom, se eu posso me eleger em posição de vítima, eu também posso me eleger em posição de luta, não é? de crescimento. Se eu até agora, me fazendo de vítima, não ganhei nada, não alcancei nada, me sinto cada vez pior, quando eu tomo essa consciência que esse meu comportamento não está me levando a lugar nenhum, eu não posso eleger uma outra postura minha, a de mudança. Para isso, nós temos que lutar contra, não o inimigo de fora, mas o inimigo de dentro, o nosso dragão, e pensarmos, eu sou orgulhosa, por isso eu não quero mudar esse meu comportamento, é egoísmo. Fazemos essas reflexões profundas dentro de nós, que nós conseguimos detectar, sim, é mentira que a gente não consegue identificar. Se nós refletirmos, vamos identificar, sim. Se nós nos desnudarmos, nós vamos ver que nós é quem provocamos essa situação. Então, quando eu assumo uma condição de ser feliz, de mudar, é o amadurecimento psicológico que Joana nos fala desde o início dessas lições. Então, ela diz que a mente, conforme seja acionada pela vontade, ela se torna um cárcere sombrio, ou que asas de libertação e ninguém se lhe exime a influência. Então, pelo que eu quero ser influenciado? Por um cárcere sombrio, me sentindo sempre infeliz, desgraçada. Ai, porque não tem de ser como eu quero? Ou eu prefiro ter asas de libertação, me livrar de todo esse sofrimento enfrentando o nosso dia a dia, enfrentando os nossos inimigos íntimos, que são os nossos flagelos psicológicos, os nossos vícios mentais, o nosso comportamento contrário à força do universo.
conduzida pelos escuros corredores da lamentação, desatrela condicionamentos que aprisionam o ser demoradamente. Por quê? Que condicionamentos são esses? Do passado. Os nossos, com nossa forma de agir, às vezes até de séculos, por incrível que pareça. Ficamos repetindo, e acabamos desenvolvendo em nós um condicionamento da infelicidade. Quando nós começarmos, como ela diz aqui, o cultivo da autocompaixão, mediante a insistente reclamação em torno dos acontecimentos da vida, demonstrando insatisfação sistemática. Então, por isso mesmo, nós temos que perceber o cultivo da autocompaixão que nós desenvolvemos dentro de nós, passa a ter esse sentimento de perturbação no mecanismo que ela diz masoquista de perturbadora presença no psiquismo. Então, ela fala, demonstrando insatisfação, pode converter-se em uma alegria ilusória, realizando um mecanismo de valorização pessoal, cujo desvio comportamental planifica o ego. Todo aquele que se faculta da autocompaixão neurótica é portador de insegurança, de complexos de inferioridade que disfarça, recorrendo inconscientemente às transferências de piedade por si mesmo, sem qualquer respeito pelas demais pessoas. Desenvolve os sentimentos de indiferença pelos problemas dos outros, fechando-se no seu círculo vicioso e masoquista. No seu atormentado ponto de vista, somente a sua situação é dolorosa, digna de apoio e solidariedade. E quando as expressões de socorro lhe são dirigidas, recusa-as, a fim de permanecer na postura de infelicidade que o torna feliz. Aquele que se entrega à autocompaixão nunca se satisfaz com o que tem, com o que é, com os valores de que dispõe. Encontra-se bem mais privilegiado do que a maioria das pessoas do seu grupo social. No entanto, reclama e convence-se da desdita que imagina, encarcerando-se no sofrimento e exteriorizando o mal-estar à volta com que contamina as pessoas que o cercam. Nossa, que quadro terrível que a Joana fala, e é verdade. A situação já é dolorosa. Então, desenvolvemos os sentimentos de indiferença pelos outros, quer dizer, demonstrando um tremendo do egoísmo. Fechamos o nosso círculo vicioso, porque se torna um círculo vicioso porque você não sai daquele lugar ali, né, do infeliz, do coitadinho de mim. E masoquista, porque é uma pessoa que sente prazer em sofrer, porque ela está dizendo aqui, somente a sua situação é dolorosa, digna de apoio e solidariedade, porque ele é um tremendo orgulhoso e egoísta, sim. E quando alguém tenta ajudar, a pessoa tem a pachorra de recusar-se, permanecendo nessa postura infeliz que o torna feliz. Feliz porque ele atormenta as pessoas que estão à sua volta. Ele quer chamar a atenção da pior forma que existe. Ele está sofrendo? Claro que está. Temos que olhar com um olhar de
de compreensão e de acolhimento. Uma pessoa que muitas vezes vem à casa espírita, quando se tem o atendimento fraterno, que é o ideal, ela vem com um rosário de queixas, com um rosário de infelicidades. Tudo está ruim na vida dela. Aí ela chega, toda essa dor que ela está sentindo da sua autocompaixão, porque ela não se satisfaz com o que tem, com os valores de que dispõe. Tem olhos, boca, nariz, ouvidos de ouvir, mãos para pegar, braços, pernas, tem um corpo para segurar tudo isso. Já seria só isso, tudo, para nós nos ajoelharmos e agradecermos profundamente a Deus por tanta felicidade, porque esses são recursos materiais que nós temos, recursos para nos desenvolver, desenvolver habilidades, conhecimento, desenvolver tudo aquilo que temos à nossa frente e que o mundo, a vida, nos dispõe. Mas essas pessoas, pelo grande orgulho e vaidade que elas são acometidas, não adianta. Mesmo que ela esteja num lugar privilegiado, porque no momento que eu me sinto perfeita, com os 10 dedos, com olhos, com tudo que é o ser humano, não é? Que Deus criou, da forma como foi, reclama, acha que é um desditoso, e fica ali se encarcerando no sofrimento, exteriorizando o mal-estar à volta, que acaba contaminando as pessoas, porque as pessoas já não aguentam mais. Primeiro que ela não se reconhece doente, que precisa de um tratamento espiritual, moral, psicoeducação, às vezes até psiquiátrica, quando ela se fixa nesses tormentos e acredita neles. Aí a gente fala assim, mas é sem vergonha. Não. Vamos olhar de novo com um olhar de compaixão pelaquela pessoa, de compreensão, de acolhimento, procurando entender de onde vem tanta insatisfação. Como não somos uma tábula rasa, com certeza, tudo isso já vem. Nós temos núcleos que trazemos do passado e eles podem ter gatilhos e vão se soltando. E aí vão nos contaminando também, porque nós nos deixamos, pela nossa fraqueza moral, pela nossa imaturidade psicológica, vamos nos deixando contaminar também por esse sofrimento, por esse mal-estar, e que vai minando as relações. Não tem casamento que dure com uma coisa dessas, não tem relacionamento de pais e filhos que dure, que permaneça em harmonia. Com amigos, então, sai todo mundo e debandada dessa pessoa, sai de mim. Então, temos que lutar como os grandes vitoriosos do mundo lutaram com tenacidade para romper os problemas, as enfermidades, os desafios. Não nasceram fortes. Olha que coisa espetacular que Joana fala. Tornaram-se vigorosos no fragor das batalhas travadas. Por quê? Lei de sobrevivência, não temos lá no Livro dos Espíritos? Quanto mais dores, quanto mais temos dificuldades, isso traz um vigor, forças, para que a gente vá travando as batalhas, porque precisamos sobreviver. Ou a gente sobrevive e começa a viver com qualidade de vida, com significado e propósito,
nós vamos nos tornar, como ela diz, vigorosos. Por quê? Não se detiveram na lamentação e investiram na ação o tempo disponível. Nós temos muito tempo disponível para colocar mãos na massa, né? Trabalhar, vencer, vencer em nós as nossas más tendências, inclinações, trabalhar pelo bem, para o bem e pelo bem. Quando nós nos detemos diante da lamentação, fica tudo cinza. Que tal colocarmos um pouco de cor nisso aí? Se eu não quero saber de religião, se eu não quero saber de terapia, de psiquiatra, se eu não quero saber de nada porque eu me acho ótimo do jeito que eu sou, tudo bem. Vai morrer se lamentando e vai perder a maior, eu digo com certeza, a maior e grandiosa oportunidade que é a vida. Nos lembrando do Setembro Amarelo, quando se fala o tempo todo do suicídio, pessoas que vivem, a se desdizer, ficam encarceradas no sofrimento, acabam se encontrando com a loucura e com, muitas vezes, infelizmente, o suicídio. Porque elas começam a achar pesado demais viver com tanto sofrimento. Ah, coitada de mim. Tenho tudo o que preciso, pelo menos não estou morrendo de fome, tenho um lar para me abrigar, tenho uma roupa para vestir o meu corpo, tenho água, que é o bem mais precioso da vida. Quando abro a torneira, corre a água limpa. Mas não é o que eu, só isso que eu quero, que eu acho pouco, não é? A pessoa quer mais. E muitas vezes ela está num momento de vazio existencial, porque esse mais nem ela sabe o que é. Porque muitas vezes são pessoas que materialmente têm até tudo. Já nem ligam mais para o que têm, mas se sentem terrivelmente infelizes, se sentem desgraçadas pela vida, almejando coisas que naquele momento não podem ser como ela quer, como nós queremos. Tem uma poesia de Maria Dolores, é porque me ocorreu agora, senão eu teria pego o livro. É uma poesia deliciosa. Maria Dolores é um espírito fantástico, com certeza amiga de Joana de Ângeles, Alta de Souza, Amélia Rodrigues, e essas mulheres maravilhosas do plano espiritual. Se eu esqueci alguma, perdão, porque temos Meimei, temos Sheila. Então, se nós pensarmos que temos toda essa ajuda espiritual, nós não ficaríamos encarcerados no sofrimento, e aí veríamos quanto apoio nós temos. Não, preferimos reclamar. Então, a Maria Dolores, ela tem um poema que eu não sei citar assim de cor, mas eu vou só dar a ideia do sofrimento, numa última estrofe, quando ela diz assim, mais ou menos: Senhor, não me deis aquilo que eu peço, mas sim aquilo que tu achas que eu preciso. Tem que ter uma humildade. Eu prometo que semana que vem vou trazer esse poema, porque ainda cabe bem nas duas lições que virão. É de uma profundidade, só essa estrofe, da forma como ela fala, que é muito lindo, né? Porque ela é uma poetisa espetacular. Então, veja bem, seu orgulhoso, vaidoso,
Ele não, ele não pede a Deus, ele não se curva diante do Senhor e diz ao Senhor, se puder, se for da sua vontade, Senhor, me concede isso, se for para o meu crescimento e meu merecimento, não. Pede, não. Quer dar ordem a Deus. E fala com Deus coisas absurdas. Quando se diz, está com raiva, coloco nas mãos de Deus. Qual é a intenção que eu digo isso nessa frase? Coloco nas mãos de Deus. Bom, Deus, o Senhor resolva aí, porque eu estou sendo infeliz, injustiçada, miserável. Olha como eu sofro. Coloco nas tuas mãos, resolve isso aí. E se Deus não faz a minha vontade, eu digo que até Deus está contra mim. Olha que absurdo. Mas, de qualquer maneira, teremos que olhar essa alma com acolhimento, com compreensão, não passando a mão, mas entendendo a infelicidade desse espírito que não se conforma, que é tão orgulhoso, que não se conforma em que Deus possa não lhe atender no que quer, como se Deus fosse o gênio da lâmpada. Aí, não tenho nem 3 desejos, eu tenho muitos desejos, e o Senhor que faça o favor de me atender. Porque existem religiões por aí que a prática é exija de Deus. Não peça, Deus tem que lhe dar prosperidade. A grande teoria da prosperidade, não é? Que muitos seguem, porque só pedem coisas materiais. Ninguém pede compreensão, paciência, Senhor, pela minha impaciência. Senhor, piedade pelos meus pensamentos maus. Senhor, olha-me com amor, para que o seu amor me tocando, eu possa ir me transformando numa pessoa melhor. Que isso? Se ela é ótima, por que ela vai falar isso para Deus? Deus trate de ver que ela é uma pessoa ótima e que ele trate de me dar. Faz favor, não é faz favor não, né? Exija. É aí, Senhor, exija a minha parte, o meu quinhão. Ainda tem a pachorra de achar que tem um quinhão nisso tudo. Então, ela diz isso, eu vou repetir, que os grandes vitoriosos do mundo lutaram com tenacidade para o quê? Romper os problemas, as enfermidades, os desafios. São os verdadeiros resilientes. Eu não gosto de usar essa frase, é tão batida, mas é verdade. Que sabem fazer de um limão galego, aquele azedo, uma limonada docinha e gostosa. Não se detém diante das dificuldades, das lamentações, porque investem na ação o tempo disponível, não querem perder tempo. São pessoas que conseguem ter um propósito, um significado para as suas vidas. Muito legal isso, né? Aí ela cita aqui personagens da história, né, que têm esses exemplos para nos dar. Como Beethoven continuou compondo com mais beleza após a sua morte. Veja bem, parece que aquela sinfonia número 5, né, de Beethoven, ele já estava surdo. Gente, aí é que realmente a pessoa se inventa. Milton, que era um poeta cego, prosseguiu escrevendo excelentes poemas em vez de lamentar-se. Quer dizer, é um mecanismo até de defesa quando você desloca do ruim para o bom. Bom, eu sou um poeta, gosto de fazer poesias, só porque eu não enxergo, mas você tem o dom de imaginar. O dom de imaginar coisas lindas
mesmo que você não as tenha visto, você vai inventando na sua cabeça, nem que seja inventando uma nuvem fofinha, algo gostoso, porque a pessoa que tem deficiência visual, ela tem percepções muito maiores que as nossas, porque elas usam essas que nós não usamos, que nós nos encostamos na visão, na audição. Essas pessoas, elas conseguem ultrapassar, transcender essas dificuldades. E o Beethoven compondo com mais beleza, como a gente falou, e Chopin, tuberculoso, deu seguimento às músicas ricas de ternura entre crises de hemopíteses, quer dizer, aquelas tosses tenebrosas, não é? Todos nós temos dentro um baú de joias preciosas, de habilidades que nem sabemos que temos porque não tivemos tempo de descobrir, porque vivemos a lamentar aquilo que não temos. E esquecemos de abrir essa caixa de joias valiosas. Enquanto estamos a perseguir o tesouro do outro, esquecemos o nosso. E aí ficamos ali pastando. No caso dessas pessoas aqui, que ela vai falando, eles tiveram grande resiliência, porque o dom da música independe de estar vendo, de estar ouvindo conforme Beethoven, porque ele ouvia naturalmente com ouvidos, com sons que nós nem imaginamos, porque não desenvolvemos os nossos ouvidos, não desenvolvemos a nossa audição, perdão, não desenvolvemos. Então ela diz também que Mozart, na miséria, sofrendo competições ultrizes, traduziu para os ouvidos humanos as belas melodias que vibravam na alma. Porque nesse momento eu estou passando por um acontecimento infeliz, perdi tudo que tinha. Não foi assim com Jó? Queriam testar a sua confiança em Deus, tiraram-lhe tudo, a mulher, os filhos, a riqueza, devastaram tudo. Agora me disse, continuas acreditando nesse Senhor, né? E o que ele fez? Sim, o Senhor e tal, e deu o seu testemunho. Na metáfora, então fala, né? Foi-lhe devolvido tudo que havia perdido em mais abundância, não é? Então, por quê? Porque aquele que crê realmente, aquele que tem uma fé inabalável e absoluta, tem sucesso. Não esse sucesso mundano, mas o sucesso da alma sobre si mesmo, sobre as suas dificuldades, sobre os seus erros, sobre seus pecados, vamos dizer assim. Epicteto. Difícil esse nome, né? Uma mãe coloca o nome de um filho de Epicteto, deve ter claro que deve ter uma tradução disso, né? De nomes, porque já pensou? Difícil. Epicteto, escravo e doente, filosofava estoico. Não precisa estar doente, e nem desempregado, e nem mais desgraçado dos desgraçados, para nos acharmos ainda piores. Não, o outro consegue, além de escravo e doente, filosofava. E Demóstenes, gago, recorreu a seixos da praia, colocando-os na boca para corrigir a dicção. Não havia fonoaudiólogo na época, ele foi tentar se corrigir a gagueira para que ele pudesse. Ele era filósofo, então para que ele pudesse falar melhor. Steinmetz, aleijado, contribuiu para o engrandecimento da química. Aí nós lembramos também do nosso aleijadinho, lá em Minas, que mesmo com todas as dificuldades do aleijão, ele esculpiu figuras maravilhosas. Então, não se tem que ter mãos lindas, maravilhosas, como de um pianista celeste.
temos que ter habilidade, boa vontade e querer superar-se. A gente não vê nessas Olimpíadas dos paraplégicos, né? Paraplégicos não. Ai, tem um nome de para qualquer coisa aí, mas que todos os deficientes vão competir. Nossa, conseguem fazer coisas que nem pessoas que têm 2 braços, 2 pernas conseguem. Porque se superam com os seus atributos pessoais, com as suas habilidades, com seus recursos que vão buscar dentro da sua alma. Franklin Roosevelt, vitimado pela poliomielite, tornou-se presidente dos Estados Unidos da América do Norte e colaborou grandemente para a paz mundial durante a Segunda Guerra. Se fosse um queixoso, se sentisse vítima do mundo, ele teria pouco se incomodado em se candidatar à presidência da República, porque ele tinha um objetivo que está aqui, da paz mundial durante a Segunda Guerra. Olha que beleza isso, que espetáculo, que exemplo para todos nós. Claro que eu não vou ser um Roosevelt, não vou ser um Demóstenes, um Milton, mas posso ser, nesse momento, a Kátia, o outro a Maria, o outro a Joaquina, a outra a Joana, a outra, não importa o nome, o Paulo, o Roberto. E com essas nossas possibilidades, fazemos também coisas maravilhosas. Não importa, todos nós podemos. E a Helen Keller? Gente, eu quando conheci essa história, eu mesma fiquei com vergonha, porque cega, surda, muda. Comoveu o mundo com a sua coragem, cultura e amor a Deus, ao próximo, à vida e a si própria. Gente, fala sério. Eu não sou cega, surda nem muda. Nós não somos, a maioria. Né? Muitas pessoas, vamos dizer assim, porque eu nunca fiz estatística disso. Gente, ela comoveu o mundo com a coragem, a cultura e o amor a Deus. Eu não falo nem mais da coragem dela, do amor a Deus, eu estou falando da cultura. Como uma pessoa cega, surda e muda consegue estudar, se aculturar. Quando a grande maioria dos jovens e de adultos não querem saber de nada, porque sempre tem uma desculpa. Ah, eu tenho muita dificuldade de aprender. Ah, eu acho isso muito chato, porque a minha cabeça, nossa, tem algum problema nela que eu não consigo. Gente, aí a gente vê uma Helen Keller com coragem e, acima de tudo, o amor a Deus, porque nessas alturas, cega, surda e muda, mesmo cego, surdo e muda, o cara que não é cego, surdo e mudo já está xingando Deus. O amor à vida, ao próximo e a ela. Então, vamos voltar aqui. O amor a ela mesma, ao próximo e à vida. Quem tem amor a si, ao próximo e à vida, não pode cometer loucura, não pode se suicidar, não tem como fazer isso. Porque ela tem amor a Deus acima de todas as coisas, a si, porque eu preciso me amar em primeiro lugar para que eu possa amar o próximo. Porque se eu não amo a mim, que conheço, como eu vou amar a Deus que nem conheço, nunca vi, e ao próximo, então, nem se fala, porque se eu sou uma amargurada, o próximo não existe. E a Joana continua dizendo que a galeria é expressiva e iluminada pelo gênio e pela coragem desses homens e mulheres extraordinários. Que tal nos candidatarmos, mesmo que anonimamente, escondidinha do mundo, termos essa coragem, nos tornarmos pessoas
extraordinárias. Quando se mantém a autocompaixão, extermina-se o amor não amando, nem tampouco a ninguém. Como eu acabei de dizer, se não se ama, não ama ninguém. Se a pessoa não gosta dela, vai gostar de alguém? O homem tem o dever, não é obrigação, dever mesmo, de aprofundar meditações em torno das aflições e dos seus problemas a fim de superá-los. Ai, puxa vida, Kátia, que legal. Quer que você me aprofundar na meditação em torno das minhas aflições e dos meus problemas, eu vou superá-los, né? Vou ficar rica, vou ter um emprego. Não é disso que estamos falando. Quando eu me aprofundo nas autorreflexões, buscando dentro de mim o autoconhecimento, os meus recursos, aquele tesouro de pedras preciosas que existe dentro de cada um de nós, pensarmos nas aflições. Senhor, isso tudo que está me acontecendo, de alguma forma eu devo ter provocado. Se não agora, antes. E às vezes até agora, sim, até nesta própria encarnação, nessa própria reencarnação, eu provoquei alguns conflitos, porque eu também sou bem carninha de pescoço e não sou mole não, né? Então como é que eu passo a superar isso? Ah, porque é um milagre? Não. É o autoconhecimento, é trazer para a consciência as minhas aflições, a origem dos meus problemas. Através da meditação, nós vamos entrar em contato com o nosso eu superior, com o nosso self divino. E aí, ele com certeza ele traz para nós as respostas, as orientações necessárias para a mudança de comportamento. O desenvolvimento saudável do ser psicológico impele-o à confiança e o induz à atividade para a aquisição do sentido da vida, da sua finalidade. E numa dessas reflexões precisamos buscar o sentido da vida, da nossa vida e da sua finalidade, da vida e da nossa. Porque eu estou aqui, Senhor. Porque eu renasci. Qual a finalidade da minha existência, da existência de tudo que me cerca? Qual o sentido da vida? E qual o sentido da minha vida, Senhor? Qual é o propósito que eu trouxe? Qual o significado que eu dou à vida? Quem de si se compadece, recusa-se a crescer e não luta, estagiando na amargura com a qual se compraz. Então, até quando nós vamos fazer a escolha de um pole? Quero ser feliz ou infeliz? Quero viver estagiando na amargura ou na doçura? Fator de desintegração da personalidade, a autocompaixão deve ser rechaçada sempre e sem qualquer consideração. Não podemos ter consideração por isso, não. Cedendo espaço mental para os tentames que levam à vitória, à saúde emocional e à harmonia íntima. Isso me lembra pessoas, principalmente as que sofrem de depressão, quando a gente, através do trabalho comportamental, porque a gente vai usando os instrumentos que sabe,
Por exemplo, na TCC, né, terapia cognitivo comportamental, você ajuda o cliente a mudar de comportamento através dos exercícios. De exercícios práticos, inclusive, até de ensinar mesmo a sentar-se para comer com calma, com tranquilidade, mastigando, mastigando e respirando até se acalmar. Está tendo uma crise de ansiedade e come vorazmente, e aí se desequilibra. Então, quando eu falo para o cliente, vamos tentar, aí na outra semana ele me pergunta, ele diz, eu tentei, poxa, foi legal, puxa, que delícia. Se você sentiu que foi legal e conseguiu, não é possível que você não queira estar nesse estado de legal. Aí você perguntar, que bom, né? Mas hoje eu não vou conseguir fazer isso, porque hoje eu estou péssimo. É uma questão de escolha. Eu quero ficar péssimo ou eu quero ficar legal? Você não experimentou o legal? O legal não foi bom? Se sentir bem não foi bom? Mas é o masoquista que prefere se lamentar na dor do que começar a experimentar o amor. Começar a experimentar, ceder espaços do que é bom. Nossa, foi tão bom. Poxa, eu gostei de me sentar dessa forma, ou de fazer dessa forma. Vou fazer aos pouquinhos, todos os dias, num processo. Não, ela não tem paciência e volta a querer comer com a mão, a chutar, porque hoje eu não consigo. Vamos fazer a técnica, então, do só por hoje? Só por hoje vou respirar, fazer meu exercício de meditação. Só por hoje, por quê? Porque quando a gente promete que nunca mais vai comer doce, que nunca mais vai beber, que nunca mais, a partir de hoje, não faço mais, mentira. Estamos mentindo para a gente mesmo. A gente não consegue fazer essa promessa. Mas uma promessa, passo a passo, é mais fácil. Tanto é que o AA é fenômeno mundial, universal, dos 12 passos darem certo. Então, quando eu digo, só por hoje não comerei doce. Então, se eu falei que é só por hoje, é só por hoje. Amanhã eu não sei. Amanhã vá que me dá vontade, eu como. Mas hoje eu não comerei. Aí você passa, você tortura um pouco, mas hoje eu disse que hoje eu não comerei. Aí você não comeu. Aí você acorda, vem outro dia e você diz, hoje não comerei doce. Mas aí você tem uma tentação enorme, te oferecem, porque tem isso também, né? Você não pode fazer uma proposta de vida que sempre tem alguém. Mas, diz lá o livro dos Espíritos, que nós podemos resistir. Então, o que eu faço? Não resisto. Escorrego na maionese, como aquele pedaço de bolo delicioso. Aí digo, hoje eu disse que não ia comer doce. Tudo bem. Comi esse pedaço de bolo, mas a partir de agora eu não como mais doce hoje. Encerrei. Encerra mesmo. E assim, entre quedas e vitórias, quando você perceber, você está deixando mais dias de comer, mais dias de fazer aquilo que te prejudica. Por que o AA faz isso? Porque quando é vício, compulsão, não pode ser aos pouquinhos. Tadinha, você bebe? Olha, hoje só uma cachaçinha, tá? Só por hoje você só toma esse golinho. Para ser aos poucos. Aí amanhã, hoje você toma 3 cachaçinhas, amanhã você toma 2, no outro dia você toma 1. Não funciona, ainda pior. Para vícios é cortar a cabeça da cobra e tum! Não pode mais. Então, todos os dias você precisa prometer para si mesmo que não vai fazer aquilo.
seja o sexo compulsivo, né? Desarvorado, a comida, a bebida, a droga, o jogo, seja o que for, tem que cortar mesmo, na hora. Você não pode, eu vou jogar aos pouquinhos. Não adianta. O jogador compulsivo é igual o alcoolista. O primeiro gole dele pode estar 20 anos sem beber. Mas se ele der o primeiro gole, ele cai e continua, volta a estar casado. Os vícios são tenebrosos, são hábitos negativos que nós temos ou trazemos e que precisamos reajustar em nós. Então, quando a Joana fala que se nós cedermos o nosso espaço mental para tentativas, né, para nos forçarmos a mudar, vai nos levar à vitória, à saúde emocional e à harmonia íntima, que é o que nós precisamos para nos mantermos fiéis à proposta de vida que Deus nos confiou. Semana que vem nós vamos falar sobre a queixa e os comportamentos exóticos, que é grandinho, mas as queixas são pequenas. Apesar disso, nós sabemos que as queixas são imensas e às vezes infindáveis, mas, de qualquer maneira, vamos falar da queixa na próxima semana, se Deus quiser. Então vamos colocar aquela música tranquila e vamos respirar ao som para também nos reenergizar. Já que a Joana nos fez propostas tão lindas para mudar o nosso vício na autocompaixão, vamos desintoxicar a nossa mente com um pouco de música, músicas que transcendem nossas almas. E vamos respirar, inspirando paz, expirando o gás carbônico e as toxinas que ficam lá, presas dentro de nós. Vamos nos deixando absorver pelo som da música, do ambiente interno que vamos construindo para nos harmonizar. Respirando calmamente, soltamente, deixando que os pensamentos passem. Não pensar em nada ainda é difícil para nós, mas vamos deixar esvaziar a nossa mente devagar. Deixe os pensamentos passar. Deixe que passe. Vamos nos concentrar na música. É uma linda forma de meditar. Se pensarmos em focar na música, vamos nos esvaziando. E vamos respirar, sentindo a nossa harmonia, sentindo a beleza da vida, sentirmos abençoados por estarmos aqui nesse planeta tão querido. Vamos respirar
calmamente, tranquilamente. Aqueles que têm facilidade de imaginar, visualizar, vamos imaginar um lindo jardim. E ao caminharmos por esse jardim seguro, tranquilo, vamos ouvindo a linda melodia tocar. E ao ouvir a beleza da música, vamos caminhando por esse lindo jardim especial. Um jardim de flores diferentes pela sua beleza, de flores curativas. E cada um vai pegar uma taça que está num platô, aí nesse jardim, um platô lindo de pedra, como se fosse um altar da natureza. Tem uma taça linda de cristal, com um líquido diferente. Você vai escolher a flor que quiser. Escolha essa flor. Mergulhe a flor dentro desta taça. E à medida que ela vai sendo absorvida pela água, ela vai desaparecendo dentro da taça. E dentro dessa água forma-se um novo líquido, poderoso, eficaz, curativo. Vamos beber dessa água devagar. Sinta o sabor, o perfume. E ao ingerir esta água, vamos sentindo o nosso corpo ir se modificando, entrando num estado de plenitude, de amor, de paz, um sentimento que nunca foi vivido, um sentimento que transborda a nossa alma. E com esse novo potencial divino, que através da água das flores transforma os nossos órgãos internos em luz, equilibram a nossa mente. Vamos levar, através desse pensamento do bem, aos nossos lares, aos lares de toda a humanidade. Vamos espargir sobre o planeta toda essa harmonia que estamos sentindo agora. E vamos pedir a Deus, nosso Pai, que o nosso planeta resista, persista, que se ilumine com a luz branca da paz universal. E assim,
Agradecemos, Senhor, por esse momento precioso que dispomos de visualizar a beleza desse jardim curativo. Cura, Senhor, dentro de mim as minhas mazelas, tudo aquilo que me faz mal. Faz, Senhor, vibrar em mim a tua paz. Fica conosco, Senhor. Acompanhe agora e sempre. É tão bom estar contigo. Graças a Deus.